Olá, 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 olá. Hoje é dia 21 de julho de 2018. Tudo bem com vocês? Essa bolsa é muito louca. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Bom, gente, dando continuidade aqui nos vídeos avulsos, como eu havia prometido. Para a série Novatos, aqui vou falar um pouquinho sobre gaps e divergências. Não tão para novatos também, né? Mas como também para aqueles que tiverem dúvidas sobre gaps e divergências. Vou falar de uma forma muito simples, para ficar muito fácil o entendimento e como é que a gente pode se beneficiar desses dois pontos. Divergência foi pedido pelo Renato Rossi e Gaps eu não lembro quem pediu, já fazem 2 semanas aí basicamente que me pediu. Vamos aproveitar esse sábado que está ensolarado e muito seco em São Paulo para fazer esse vídeo aqui para a gente poder aumentar um pouquinho o nosso conhecimento aqui, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui então com um gráfico. Eu vou começar com o gráfico da Vale, já até separei ele aqui porque é um gráfico que tem muito gaps, né? Tem bastante gaps e é interessante a gente olhar aqui para entender. Basicamente, vou começar com os gaps, com 3 gaps. São 4, mas na verdade a gente entendendo 3, a gente já começa a tirar proveito do gráfico. O ponto é o seguinte, o gap, na verdade, e às vezes ele é difícil de identificar qual é o tipo de gap e a gente só pode operar o gap quando a gente tiver certeza ou tiver o sinal do tipo de gap, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que está acontecendo no gráfico, porque sem a leitura gráfica, como eu sempre digo, não adianta nada a gente fazer nenhuma operação, né? Então, primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo no gráfico. Então, o gráfico está aqui numa tendência de descida, é o gráfico da Vale, o gráfico diário, está descendo, então ele está fazendo zigue-zague para baixo, então ele fez uma perna para baixo, uma perna para cima, que seria aqui um repique, descida, repique, vai começar a descer e dar uma vendinha aqui, teoricamente. Aí, de repente, o que acontece? Nós estamos no meio do gráfico, no meio de uma operação, onde ela começa uma operação, e aí ele abre, deixa eu ver se consigo pôr, ele abre com gap. Ele abre com gap. Quando eu tenho essa configuração, né, e aparece um gap aqui nessa região, isso aqui é um gap, ou seja, ele abre a mínima do gap do candle e a máxima do candle posterior, quando é uma baixa, ele não se encontram. Então eu tenho aqui, eu digo que isso aqui é um gap. Então ele tem um vazio entre os dois candles, ok? Bom, quando eu vejo esse sinal, eu preciso entender o que estava acontecendo no gráfico. Quando essa configuração ela está no meio do gráfico, né, quando ele está no meio de uma operação, ou seja, eu tive aqui um repique, ele está descendo, está bem no meio da descida agora, isso aqui se chama gap diária, ou seja, ele está no meio da operação, não tem nada para fazer nesse gap, ele não significa muita coisa, ele não tem muita valia. Tá? Ele só é um gap aqui, teve uma abertura e a operação continua. Ou se ele vai dar certo, se vai dar errado, a gente não sabe. Na verdade, o gap diário é como se tivesse mais um gap, mais um candlezinho aqui no meio. Ok? Bom, então se ele está no meio, não preciso me preocupar com ele, preciso seguir a minha operação. Se eu vendi ele aqui ou vendi ele aqui em cima, eu tenho que saber que isso aqui é um suporte e eu tenho que fazer parciais aqui nessa região, independente do gap. Tá? Muita gente vai olhar e vai falar, mas é um gap de fuga, é um gap e ele vai continuar caindo. Não necessariamente. Então vamos lá, então ele tem um gap, está no meio de uma operação, bem no meio do gráfico, então ele é um gap diário, se chama gap diário. Aí ok, ele veio até fechar aqui, basicamente, geralmente eles fecham, né? Esses gaps diários, eles fecham, ó, ele fechou o gap e está subindo. Então gap diário, não tem nada para fazer nele, e aí o gráfico continua. Você continua vendido nele, aí você vai continuando, opa, de repente ele muda o sentido do gráfico, né? Então ele começou, ele estava aqui numa descida, né? Então você acabou fazendo operações aqui até as regiões de suporte, e aí de repente ele fura aqui o topo anterior. Então ele já mudou a configuração do gráfico, certo? Ó, rompeu esse topinho aqui e está querendo romper já esse outro topinho. Então a configuração já está mudando. Eu tenho uma resistência aqui, né? Então o gráfico continua, opa, de repente abre aqui mais um gap. Muito próximo dessa subida. O que é esse gap aqui? Então vamos lá, olha,
de novo, né? Vamos aproveitar aqui que a gente já está fazendo isso. Então ele tem uma descida, ok? Foi um gap aqui diária, porque estava no meio do gráfico. De repente ele faz isso, sobe, bate na resistência, está no meio do gráfico, desce, começa a subir, bem no meio da subida, ele faz mais um gap aqui. E sente essa região e desce, né? Então ele tem mais um gap aqui de área, ou seja, no meio do gráfico. Perfeito. Mais um gap. Aí ele vai, opa, de repente ele abre. E aí o que ele faz? Ele estoura essa região, que é uma região de resistência, e sobe. Olha só o que aconteceu, um gap aqui nessa região. Então a gente já viu o gap diário, e agora a gente tem um novo gap aqui. E esse gap, deixa eu mudar de cor, para ficar mais... Esse gap ele ocorreu bem em cima de uma região de resistência. Esse gap que a gente vê aqui, quando ele está rompendo uma resistência, saindo fora da configuração normal, esse geralmente é um gap de fuga. E quando é que ele se caracteriza por fuga? Quando ele rompe a máxima do candle. Se ele romper a máxima sem fechar o gap aqui, né, sem furar aqui embaixo, ele é um gap de fuga. Então ele vai ter uma fuga dessa resistência. E aí, aqui é geralmente região de compra, ok? Então é uma região de compra. Então vamos ver se era mesmo. Então gap diário e gap de fuga. Rompeu, comprei. E ele vai embora, ó. Opa! Ele foi embora. Aí ele abre mais um gap aqui. E aí esse gap aqui, ó, mais um gap, tá na configuração aqui de zigue-zague para cima. Além dele ser um zigue-zague para cima, né? Além dele ser um zigue-zague aqui para cima, aqui é um gap de área, gap de fuga, né? E aqui ele continua subindo. Opa, aqui ele tem um gap, que é o gap de continuação, ou muita gente poderia até dizer que ele é um gap de fuga também, porque rompeu aqui em cima. Mas como ele já está numa tendência, a gente fala que é um gap de continuação. Ok, então nós temos gap de área, gap de fuga, gap de continuação, ou gap de fuga, e pode ser também um gap de exaustão. Vamos ver o que poderia ser isso aqui. Então vamos para o próximo. Opa, não furou embaixo, furou em cima, então ele continuou subindo. E aí, de repente, ele sobe, 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 sobe. Então isso aqui era um gap de continuação ou gap de fuga por resistência. Pode ser de suporte também. Continua subindo, 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 subindo. Opa, aqui ele abre mais um gap. E aqui ele não tem resistência, não tem nada. Então ele é um gap de continuação ou gap de fuga. O que acontece? Se ele romper embaixo aqui esse candle, ele possivelmente é um gap de exaustão do movimento. Vamos ver? Ele já está lá em cima, fazendo zigue-zague, né? Então a gente teve gap de área, 2 gaps de áreas aqui dentro, 3 gaps de área aqui dentro, um gap de fuga ou de continuação, e aqui pode ser um gap de fuga, de continuação, ou um gap de reversão. Então vamos ver? Rompeu para baixo. E aí ele começa a corrigir. Então esse é um gap de correção ou exaustão, né, porque ele já cansou. Então ele não rompeu para cima, não foi continuação, e ele rompeu para baixo. Então está aqui praticamente 3 ou 4 tipos de gap. Gap de área, gap de rompimento ou gap de continuação, gap de continuação e gap de exaustão ou correção. Tá bom? Então estão aqui os principais gaps. Então, como é que eu opero? Sempre quando eu tenho gap de rompimento e continuação, ele é rompido para cima, eu posso operar daqui para cima, né? Rompimento daqui para cima. Pode dar errado? Lógico que pode, porque ele pode fazer 2 candles para cima e voltar. E o gap de área eu não faço nada. E no gap de exaustão, eu opero para baixo ou não opero. Por quê? Porque a correção às vezes é só uma descidinha e depois volta a subir, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre divergência, porque senão o vídeo também vai ficar muito longo, né? Então vamos aproveitar esse mesmo gráfico, já deixei ele aqui para o final, e vamos dar uma olhada nesse
nesse gráfico com as divergências. Vou até diminuir ele aqui para ficar mais fácil. Olha, a gente aqui também teve um gap para baixo aqui, gap de área, né? Gap de área, ok? Então vamos lá. Ó, e aqui foi um gap também de exaustão ou correção. Esse foi um gap de exaustão ou correção. Só relembrando, né? Gap de fuga ou continuação. Gap de fuga, rompimento de resistência, tá? Perfeito, já lembrado aí. Vamos agora olhar a divergência. Divergência é quando eu tenho a subida do gráfico, ele faz o zigue-zague, continua fazendo seu zigue-zague, mas de repente, né, eu tenho a subida, de repente ele faz um topo maior, porém quando eu olho o indicador IFR, eu já começo a ver topos menores. E aí isso começa a me chamar a atenção, porque ele é uma fraqueza, indica fraqueza da operação. Eu estava comprado, por exemplo, continuo comprado, comprei aqui de novo, e aí ele sobe aqui, e aí ele começa a dar uma divergência, faz um topinho aqui, e aí eu já começo a ficar preocupado, porque meu stop estaria aqui, e aí quando eu começo a ver que ele faz um topo, né, ele faz aqui um candle de reversão, né, e aí ele faz um engolfo de baixa, ó, e aí eu começo a ficar preocupado. E ainda mais que ele começa a mostrar que não conseguiu romper o topo anterior. E no MACD também, o MACD histograma, ele também tem aqui uma baixa, né? Não tem um topo aqui mais alto do que esse topo. Então ele é uma baixa. Então aí já começa a me mostrar que realmente a gente tem aqui uma fraqueza no mercado. Como é que eu opero? Com esse tipo de configuração, eu espero ele fazer um zigue-zague para fazer venda. Né? Ou não faço nada, né? Ele cai, eu não posso vender ele aqui simplesmente só porque ele fez isso. Porque ele pode continuar aqui a subida dele. Mas na hora que ele consolida e fecha abaixo desse lugar, eu já tenho uma venda aqui, né? Então, curta ou longa, né, até as próximas resistências e suportes, não interessa, mas eu tenho uma queda. Então, isso aqui é uma divergência que eu preciso ficar olhando e me certificando como é que ela funciona, ok? E aí depois ele começa a sua subida novamente. Então, eu posso usar tanto o IFR como o MACD para poder, o MACD histograma para poder avaliar aqui as divergências. Outra divergência que eu tive foi aqui. Eu prefiro o IFR porque ele mostra com mais o viés, com mais precisão, né? Então, por exemplo, eu tive aqui uma subida, eu tinha uma subida, topos ascendentes, e eu tenho aqui topos descendentes. E o MACD também, topos descendentes. Né? Então, como o viés dele ainda é de alta, né? E ele rompeu esse fundinho, teoricamente ele deu uma venda aqui até as regiões de suporte. Então, tanto no EFR como no MACD eu tenho divergências. Então, a divergência eu olho sempre assim, eu verifico que ele continua subindo, eu estou comprado, mas quando eu vejo que ele já começa a formar um topo, uma região onde meu IFR começa a mostrar divergência, ele já está mostrando fraqueza. Não que não vai continuar subindo, mas que ele provavelmente vai descansar ou vai reverter a sua tendência primária. Então, tá aí. Então, quanto maior for o gráfico, o tempo gráfico, mais fortes são esses sinais. Então, no semanal, ele realmente pode mostrar uma reversão forte no diário. E do diário, ele pode mostrar uma reversão forte nos 60 minutos. Então, se eu fosse operar, provavelmente essa região aqui, seria uma região para trabalhar no 30 minutos, por exemplo. Vamos ver? Vamos ver o 30 minutos. Deixa eu diminuir aqui, ver onde ele está. Está aqui, ó. Então, 30 minutos dava para realmente eu ter feito um trabalho nele aqui de venda, né? Eu poderia ter vendido ele quando ele fez um topo mais baixo aqui, eu poderia ter vendido ele aqui, né? E aí eu teria pego essa perna aqui de baixa até o suporte. Então é assim que a gente trabalha as divergências e os gaps. Bem simples. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí no YouTube, eu respondo para vocês, ou a gente faz na próxima vídeo. Mas é uma forma mais simples e prática e objetiva de olhar isso. E como é que a gente pode operar isso, ok?
Então, quando vocês sempre verem um gap de fuga, é hora de fazer uma compra ou uma venda, conforme a direção do gráfico. Quando a gente vê aí um gap de exaustão, é hora da gente ficar fora da operação ou trabalhar contra a tendência que ele está tendo no momento. E quando a gente tem aí divergências, é hora da gente olhar nos tempos menores para poder tirar benefício dessas divergências. E nos tempos maiores significa que ele vai ter um descanso daquela tendência primária que ele estava tendo. Bom, gente, é um vídeo aqui, 15 minutos para mostrar isso, espero que vocês tenham entendido. Mais um vídeo aí para complementar um pouquinho aí, mais um ponto importante da análise técnica, tá? Gente, um grande abraço, um ótimo final de semana, que vocês aproveitem bem o final de semana, recuperem as energias para a próxima semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, gente. Tchau.